O Palmeiras agora tem um retrospecto positivo contra todos os seus rivais pela primeira vez em 25 anos. E aí, palmeirense, e aí, palestrino, tá sabendo disso? Não tá sabendo? Então fica aqui no vídeo de hoje que a gente vai falar exatamente sobre isso. Seja bem-vindo ao canal MJ Alviverde. Eu sou MJ e eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui no vídeo, beleza? Bom, eu trouxe aqui uns números pra gente comentar um pouco sobre essa questão, né? Porque são muitos números e é difícil redecorar tudo, mas começando o que eu quero falar para vocês aqui no vídeo de hoje é que o Palmeiras agora ele tem um retrospecto positivo contra todos os seus rivais, Corinthians, São Paulo e Santos. E a última vez que isso aconteceu foi em 2000, ou seja, desde 2000 o Palmeiras ele não tem esse retrospecto positivo com todos os rivais. Eu trouxe aqui os períodos da história, comentar aqui com vocês os períodos que isso aconteceu. Isso aconteceu em alguns períodos da história, de 1932 a 1954, né? Então, quando o Palmeiras ainda era Palestra Itália, um período de Palestra Itália, e depois Palmeiras em 42, né? Então, ainda um período ali como Palestra Itália. Mas foram mais de 20 anos, hein, que o Palmeiras ele teve esse retrospecto positivo. Depois de 65 a 74, o período das academias do Palmeiras, né, aqueles grandes esquadrões lá, a era do Ademir da Guia. Primeira academia dos anos 60 e segunda academia nos anos 70, né? Então, o período das duas academias ali, um período de 9 anos. Depois de 76 a 79, já aí o final dos anos 70, né, o início da fila de 16 anos do Palmeiras, mas ainda o Palmeiras teve grandes times, né? Até o final dos anos 70. E depois de 95 a 2000, o período ali da Parmalat, né? Do time dos 100 gols, ali do time do Felipão, né? O período da primeira passagem do Felipão, né? Campeão da Libertadores e tal. Então, esse período aí, de 32 a 54, 65 a 74, 76 a 79, de 95 a 2000, durante todos esses períodos o Palmeiras teve um retrospecto positivo contra todos os seus rivais, né? Mais vitórias aí no confronto direto, e isso tinha acabado de 2000 para cá. Então, nos últimos 25 anos, o Palmeiras não tinha isso, né? Em alguns momentos o Palmeiras ele ficou atrás até do Corinthians, né? Em alguns momentos o Corinthians conseguiu ultrapassar o confronto direto. E o Palmeiras estava sempre atrás do São Paulo, né? Se eu não me engano, do Santos o Palmeiras sempre esteve na frente. E agora, em 2025, o Palmeiras de novo está fazendo mais um recorde. Batendo um recorde de novo, né? O Palmeiras, ele é agora o clube paulista mais vencedor de clássicos, né? Então, o Palmeiras é o maior vencedor de clássicos. O time que mais venceu clássicos é o Palmeiras. Então, agora, além de a gente ser o maior campeão brasileiro, um dos maiores campeões da Libertadores e o time mais tradicional da Libertadores, com todos os números e todas as estatísticas ao nosso favor, a gente agora também é o rei dos clássicos. Alguns números aqui, ó. O Palmeiras tem 414 vitórias em clássicos, o Corinthians, que está em segundo, 406, o São Paulo em terceiro com 378 e o Santos com 333 vitórias. Algumas coisas aqui que vale a pena citar é que as contagens de confrontos diretos, elas divergem um pouco, né? O Palmeiras e São Paulo, no Choque Rei, por exemplo, o São Paulo tem a contagem dele, o Palmeiras tem a dele. Contra o Corinthians, no derby, o Corinthians também tem a contagem dele e o Palmeiras também tem a dele. Por quê que essa diferença acontece, essa divergência? Porque o Palmeiras contabiliza alguns jogos que o Corinthians não contabiliza, que o São Paulo não contabiliza, que principalmente vem do torneio início, né? Para quem não sabe, o torneio início eram jogos ali de 15, 20 minutos, jogos curtos que eram jogados, e era um torneio ali que você ganhava ali para iniciar a temporada. Então, antes de começar a temporada, os clubes jogavam ali o torneio início, e eram esses jogos curtos, como eu disse, e aí o time que ganhava ali era como se fosse um título simbólico ali. Você ganhava o torneio início, na época, né? E aí começava a temporada. Então era um torneio ali rápido, que às vezes acabava no mesmo dia,
e você servia mais para aquecer os times para a temporada, apresentar contratações, novos jogadores ali para a torcida, era mais para apresentar os times, era como se fosse um título de pré-temporada ali. E o Corinthians não contabiliza nem o São Paulo, né? Porque nas contas, por exemplo, do São Paulo, o Palmeiras já estava na frente, algumas vitórias na frente. Só que nas contas do Palmeiras agora, o Palmeiras tem 121 vitórias contra 120 do São Paulo. Então, como a última vitória aí na Arena Barueri, no último domingo, o Palmeiras, na sua contagem, ele passou o São Paulo. E na contagem do Palmeiras, ele já estava na frente do Corinthians há um bom tempo. Nas duas contagens, né? O Palmeiras está na frente tanto na contagem dele quanto na do Corinthians, né? Porque o Corinthians não contabiliza também o torneio início, né? Nas contagens do Palmeiras são 140 vitórias contra 133 do Corinthians, mas nas contagens do Corinthians são 136 contra 131 136 do Palmeiras contra 131 do Corinthians, né? Então, independente da contagem, se é a contagem do São Paulo, se é a contagem do Corinthians, se são as contagens do Palmeiras, independente da contagem, o Palmeiras está na frente do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Eu não vou nem citar porque o Santos está muito atrás, o Palmeiras tem muitas e muitas vitórias na frente, é realmente uma vantagem muito absurda, né? Mas agora, em 25 anos, pela primeira vez, o Palmeiras está na frente. E vocês podem observar uma coisa em comum, né? Vocês podem observar que sempre que acontecem essas estatísticas positivas, sempre são de grandes períodos, né, da história do Palmeiras. Então a gente pode pegar aqui, ó, a partir de 32, aqui nos anos 30, onde o Palmeiras foi tricampeão paulista, né? Na época, o Campeonato Paulista era o maior campeonato que se jogava, porque só tinha isso, né? Era o principal campeonato, era o Paulista, né? Então, na época lá, você ser campeão paulista nos anos 30 era a mesma coisa que hoje você ser campeão da Libertadores, porque era o topo, era o máximo que se jogava. Então, o Palmeiras foi tricampeão paulista, né, em 32, 33 e 34. Depois o Palmeiras ganhou vários campeonatos paulistas dos anos 40, a Copa Rio em 51, Rio-São Paulo, né? Então, assim, são períodos, como as academias aqui também dos anos 60 e 70. Todos esses períodos, se a gente for observar que o Palmeiras teve essa vantagem, essa hegemonia contra os rivais, todos são períodos clássicos, períodos históricos de grandes times do Palmeiras, períodos que o Palmeiras ganhou muita coisa, como na época da Parmalat aqui também, nos anos 90. Então, é de se esperar que isso aconteça, né? Então, a gente agora é o maior campeão brasileiro, o time mais tradicional da Libertadores dos brasileiros e agora o rei dos clássicos também, né? Mais um número aí. Eu espero aí que você, palmeirense, você, torcedor do Palmeiras, você comemore isso, porque a gente tá vendo história sendo feita, a gente tá vendo um período realmente histórico do Palmeiras. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é no nível desses períodos aqui que eu coloquei. É no nível desses períodos e talvez seja até mais vencedor. Talvez a gente esteja até ganhando mais coisas do que esses times ganharam nessas épocas. Então, agora o Palmeiras é o rei dos clássicos. Tá com o confronto direto na frente de todos os seus rivais e é o time que mais venceu clássicos dentre os seus rivais, né? Somos o rei dos clássicos. Como se não bastasse as outras coisas que nós somos, agora nós somos também rei dos clássicos, beleza? Eu queria trazer para vocês aqui isso no vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo o que você acha dessa hegemonia agora do Palmeiras contra os seus rivais. E, como sempre, avante palestra!